A partir de agora, a gente vai falar aqui na TMC sobre essa questão de segurança viária. Não é nenhuma novidade, né? Mas sempre aparece algum dado que assusta a gente. O portal Metrópolis, com base em dados do Infociga, trouxe uma reportagem hoje falando que a cidade de São Paulo tem 18 atropelamentos por dia, em média, desde o início do ano. O ano não está fechado ainda, né? Mas são dados divulgados até agora pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN de São Paulo. Quase 5 mil casos registrados. E nesses quase 5 mil casos registrados, as marginais e as grandes avenidas da Zona Sul estão entre as vias com mais acidentes desse tipo na capital paulista. Para conversar conosco sobre esse assunto, está ao vivo o Dr. Áquila Couto, que é diretor de comunicações da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Muito bom dia, prazer falar com você. Seja bem-vindo aqui na nossa programação. Bom dia, obrigado pelo convite, Felipe. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Bom, acho que a primeira curiosidade para a gente que conhece São Paulo, né, mas talvez não conheça detalhes, é pensar assim: poxa, mas espera aí, atropelamento, acidente, assim, em vias expressas como a Marginal do Tietê, né? Mas aí se a gente para pensar um pouco, há um grande universo, por exemplo, de ambulantes que invadem essas avenidas e há acidentes que têm consequências, né? Muitas vezes aquela ocorrência, eu citei aqui carro e moto, caminhão e carro, tal, elas podem gerar outros acidentes, né, doutor? Com certeza. Se não identificado corretamente o local, se não tiver o isolamento da área, a gente pode ter acidente, consequência do acidente. Agora, como é que a gente orienta quem está dirigindo, né? Isso eu acho que é mais importante ainda com pouca iluminação, né? Por exemplo, eu passo pelo menos 2 vezes por semana no corredor norte-sul, na região central, né? Tiradentes, Prestes Maia. Vira e mexe, aparece alguém atravessando a pé, né? E não estou falando de faixa de pedestre, né? Não estou falando nem de sinal vermelho. É gente atravessando na diagonal mesmo. O motorista, né? Por mais treinada que seja a motorista ou o motorista, tem um tempo óbvio de reação mínimo, né? E o próprio carro, né? O próprio veículo tem que obedecer a essa reação. O que a gente diz para essas pessoas que estão dirigindo, né? Como orientação, como treinamento até, não sei se essa é a palavra certa, para casos como esses? Eu creio que quem está atravessando tem que entender que faz parte também de todo o processo de dinâmica de circulação da via, certo? Então, cabe ao pedestre também ter essa responsabilidade de atravessar preferencialmente na faixa, olhar para os 2 lados da faixa e ver e ser visto. Além disso, o motorista é muito importante que dirija com velocidade adequada. Cada vez mais acelerado, menos tempo de reação, menos tempo para poder desviar, frear ou até mesmo cancelar aquela ação que já está prevista. Então, evitar, sim, o sinistro, evitar a colisão, evitar a dor de cabeça, tanto para quem está dirigindo, quanto para quem, com certeza, está ali atravessando a rua. Bom, e é importante a gente colocar também um outro ponto, que é um ponto da física, né? Que a gente aprende na escola, né? Dependendo do tamanho do veículo e da carga que ele carrega, a reação e o controle do veículo é totalmente outra, né? Por exemplo, falando de marginais, né? Os caminhões, as carretas, mesmo os ônibus, né? E por outro lado tem a questão dos ciclistas e dos motociclistas, né? Que eles são tão vítimas quanto os pedestres e muitas vezes não sabem disso, né? Com certeza. Imagina que até 2015, quem mais morria nos trânsitos era realmente o pedestre. Hoje, o motociclista passou e, desde então, tem liderado as estatísticas. Mas, principalmente, é o fator velocidade. É a velocidade que não dá tempo de reagir, a velocidade que não dá para frenar, que não dá para desviar. Então, esse é o principal fator, com certeza. A minha sugestão para esses motoristas que vão ali trafegar em zonas que observam a presença de pedestres, ou mesmo que seja à noite, até mesmo para ver se tem algum buraco próximo, com certeza controlar a velocidade, porque às vezes a gente está um pouquinho acima e esse tempo é fundamental ou fatal ali para a ocorrência do sinistro.
E uma última pergunta, eu sei que a Abramet faz vários estudos acerca de segurança viária, já há muito tempo milita nessa área. Essas estatísticas, essas curvas, elas estão crescendo, elas estão estáveis? Eu imagino que, obviamente, com a época da pandemia, esses números tenham, né, caído demais, mas a gente voltou ao normal de pré-pandemia ou já é um novo normal e talvez esse novo normal seja pior ainda? Infelizmente, a gente está na década de ação ao trânsito, certo? Desde 2011 até 2020. 2020 renovou esse compromisso do Brasil em reduzir em 50% a morte no trânsito até 2030. Então, a gente ainda está participando, só que a gente vê um aumento, sim, da motocicleta. Creio que tem uma pequena diminuição da morte, mas um aumento importante na internação. Então, aquele leito que era para estar sendo ocupado por doenças que realmente precisam de leitos hospitalares, estão sendo ocupados hoje por doenças que são evitáveis, que são os sinistros de trânsito. Então, a cada motociclista, a cada pedestre, a cada acidente que a gente vê na via que ocupa um leito do hospitalar, com certeza deveria estar sendo ocupado por outra doença, ou alguém está esperando em casa para ocupar esse leito, aqueles meses de cirurgia que a gente bem escuta no nosso dia a dia, que está sendo ocupado por essas causas evitáveis. Pois é, além do sofrimento da própria pessoa, né, da família, tem esse custo público, custo para a sociedade também.